Olá, eu sou William Ribeiro, professor de Tecnologia Educacional, e eu estou aqui para continuar com essa série de vídeos, que eu estou fazendo para dar uma ajuda para os pais, principalmente aqueles pais que não são educadores profissionais e que estão com seus filhos em casa aí por conta da quarentena e estão procurando alguma atividade pedagogicamente interessante para fazer junto com seus filhos. Então, vamos continuar a nossa série. E hoje aconteceu uma coisa muito legal. A Janine, uma inscrita aqui do canal, mandou para mim um vídeo do filho dela, o Rafa, pela carinha dele, deve ter uns 8 ou 9 anos, que está acompanhando aqui o canal e que já está fazendo o joguinho do Pong, que na verdade ele está chamando de jogo da bolinha. Ele inventou um outro nome para o jogo, para o Pong. E eu vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada, mas o jogo do Rafa já está super adiantado, já tem tela de game over, já tem sons, né? Quando a bolinha toca na raquete já faz um barulhinho, já tem cenários, uma coisa que a gente vai ensinar nos próximos vídeos. Então eu acho muito legal vocês darem uma olhada aí no Rafa contando como que ele fez o jogo, explicando o joguinho dele. E o mais legal é que a Janine me mandou esse vídeo justamente hoje, que eu vou falar de um tema que tem tudo a ver com esse vídeo do Rafa, que é o tema da autonomia intelectual. E logo, logo vocês vão perceber aí como uma coisa tem a ver com a outra. E para falar de autonomia intelectual, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre uma questão bastante interessante que acontece enquanto uma criança, enquanto um adulto, programa um computador. O ato de programar um computador é um processo que envolve dois entes, pelo menos. A pessoa, o ser humano, que é aquele que pensa, e o computador, que é aquele que obedece. Isso é uma coisa interessante. Eu costumo dizer para os meus alunos que o computador é como se fosse... O computador é burro. Quem é inteligente é a criança, é o ser humano que vai ensinar o computador burro a fazer coisas inteligentes. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, programar significa o ser inteligente ensinar algo ao ser desprovido de inteligência, que no caso é o computador. Essa é uma das maiores riquezas pedagógicas do ensino da programação, porque é o momento em que a criança passa a ser o sujeito da ação educativa. Ela não é mais aquele que obedece, aquele que aprende de forma passiva. É ele que é o protagonista, é ela, né, a criança, que é a protagonista do seu próprio conhecimento. E isso a gente vê muito claramente no vídeo que a Janine me mandou, do Rafa, que você vê que o Rafa fez o joguinho dele, o jogo é dele, é propriedade dele. Ele que escolheu os botões, é ele que escolheu o personagem, é ele que escolheu o fundo, é ele que escolheu os sons. E isso faz daquela produção algo dele, algo que ele se identifica e faz dele um autor e não simplesmente uma pessoa que obedece ordens, né? Toda criança precisa desenvolver aos poucos, mas precisa desenvolver a questão da autonomia intelectual, a questão de você não precisar alguém estar mandando você fazer alguma coisa sempre. Isso é um exercício. A criança está no comando. A criança ensina o computador. É ela que manda. E além disso, o processo de programação, principalmente o Scratch, ele permite que a criança tome a rédea do seu processo de aprendizado. Você vê que o Rafael não esperou eu explicar como é que muda o cenário. Ele mesmo foi atrás, ele mesmo foi atrás de sons, né? E isso é muito comum, né? Quando eu, como professor, eu dou os primeiros toques, ensino o básico e muitas vezes cada criança vai atrás do que ele quer, aprendendo sozinho muitas vezes. E isso também é desenvolver a autonomia intelectual, evidentemente. Bom, então dito isso, acho que a gente pode já continuar o nosso Pong, né? Para não ficar muito atrás do Rafa, porque senão daqui a pouco o Rafa vai ter que dar aula para a gente, não é? Então vamos lá. Continuando aqui o nosso Pong, no último vídeo eu deixei como desafio aí para vocês tentar fazer o game over, ou seja, quando a bolinha bate aqui no chão, o jogo acaba. Bom, eu não sei se vocês tomaram o cuidado de encontrar aqui algum bloco que consegue identificar
quando algum ator toca aqui nesse chão aqui. Existe algo próximo a isso quando a gente vem aqui, por exemplo, em sensores e a gente vem aqui, ó, tocando em, e tem aqui o tocando em borda. O problema é que para o Scratch, a borda é qualquer uma das 4 bordas, a superior, a inferior, a direita e a esquerda. Não existe um bloco que é específico para cada uma das bordas de forma individual, né? Por isso esse bloquinho aqui não vai funcionar para o nosso problema aqui. Para resolver esse problema, eu acho que quem viu o vídeo lá do Rafa percebeu que ele conseguiu a solução do problema. O que ele fez? Ele criou um outro ator que deixou aqui embaixo, um ator grandão, do tamanho da tela, como se fosse o chão do jogo. E aí, quando a bolinha toca nesse ator que vai ficar aqui, aí acaba o jogo, ok? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Só que, ao invés da gente criar um ator clicando aqui em selecionar o ator, nós vamos desenhar o nosso ator. Então, nós não vamos clicar aqui. Nós vamos clicar aqui nesse pincel, aonde está escrito aqui pintar. Então, quando a gente clica aqui, o Scratch abre como se fosse uma tela de desenho para a gente aqui. É um editor gráfico bastante simples, com poucos recursos, mas dá para fazer muita coisa com ele. Então, no caso, o que a gente quer aqui é um chão, ou seja, um retângulo bem grandão do tamanho da largura da tela. Então, eu vou clicar aqui nesse ator aqui do retângulo e aqui eu vou desenhar um retângulo. Ó. Ele mesmo já escolhe uma cor, ele escolhe o roxinho aqui, mas se eu quiser mudar essa cor aqui, é só clicar aqui e mudar a cor que eu quiser, né? Só que se eu tentar mudar a cor agora, não vai funcionar. Por quê? Porque ele não está selecionado. Então, se eu quero mudar a cor de algum desenho, eu tenho que clicar aqui primeiro nesse selecionar o que eu quero pintar, aí ele fica marcado aqui com essa borda azul aqui, e aí sim eu posso escolher a cor que eu quiser, ok? Vamos escolher aqui um verdinho aqui, parece um gramado, né? E eu vou colocar esse desenho aqui embaixo. Só que assim, ele tem que ser da largura do meu palco. Então, se eu precisar aumentar, é só fazer isso daqui, pegar essas bolinhas de controle aqui de desenho e depois colocar o meu chão lá embaixo, ok? Ele pode ficar só bem baixão mesmo. Eu posso deixar ele aqui e eu movimento ele por aqui, ó, também. Ó. Pronto. Então tá aqui a nossa raquete, a nossa bolinha e o nosso chão. Agora, lembrando que agora, uma vez que eu entrei aqui na área de fantasia, eu tenho que voltar aqui na área de código. Então eu vou clicar aqui na guia do código. Ok? Bom, vamos ver o nosso chão aqui. Como nós não demos nenhum nome para ele assumiu que esse ator se chama ator 1. Então vamos apagar aqui e vamos escrever o nome dele. Isso não é obrigatório, mas é uma boa prática. É bom que você coloque, cada ator que você faz tem um nome relativo ao que ele é. Né? Fica mais fácil de fazer, principalmente quando você estiver fazendo algum jogo mais complexo, né? Algum jogo mais complicado, que tem muitos atores. Então é importante você saber o nome deles, senão você fica um tempão tentando descobrir que ator que você está querendo programar. Muito bem, ele é um ator que não vai ter programação nenhuma, não vai ter código nenhum, porque quem vai reconhecer ele, quem vai ter o código, é a bolinha. Então nós vamos aqui na bolinha e nós vamos fazer um código parecido com esse daqui. Se tocando no chão, aí pare, que é aquele bloco de controle que a gente já viu, ok? Então vamos lá. O C é um bloco do tipo controle, então a gente vai pegar aqui o bloquinho C. Tocando em, ele é do tipo sensores, então a gente vai aqui em sensores, é o primeiro bloco lá dos sensores. Aí a gente vai dizer que quando toca no chão, está escrito aqui chão, ele vai parar. E para parar, o parar também é um bloco de controle. Ok? Então, vai parar. E este pacotinho aqui tem que estar dentro do sempre. É a mesma lógica do outro bloco do C. Ou seja, se a bolinha estiver tocando no chão, é uma pergunta que tem que ser feita sempre.
Porque a todo momento pode ser que a bolinha toque o chão. Então, por isso que esse C tem que estar dentro do sempre. Tome um pouco de cuidado que às vezes você sem querer encaixa um C dentro do outro C. Isso não é necessariamente um erro, às vezes eu quero mesmo que isso aconteça, eu quero que um C esteja subordinado a um outro C, mas não é o caso aqui. Nesse caso aqui, esse C tem que ficar fora do outro C, ele tem que ser irmão desse C aqui, ele tem que estar dentro do sempre, ok? Bom, vamos testar então. Vamos lá, vou apertar a bandeirinha aqui, e aí quando a bolinha chega no chão, o jogo acaba, né? Então funcionou o que eu queria. Só que não está tão legal quanto o do Rafa, porque o Rafa escreve lá a palavra game over, né? Então nós vamos fazer isso também agora, tá bom? Como que a gente vai escrever esse game over aí? Bom, existem basicamente duas formas de fazer isso. Ou você cria um ator e coloca na forma desse ator a palavra game over e deixa esse ator inicialmente escondido. E quando a bolinha chega no chão, esse ator aparece, ou você coloca num outro palco, ok? Então, vamos já aproveitar e ver como é que o Rafa fez para mudar o palco, mudar o cenário aqui do nosso jogo. Então, eu vou vir aqui nesse palco aqui, eu vou clicar aqui em selecionar cenário, eu vou selecionar um cenário qualquer, tem algumas opções aqui, sei lá, vamos colocar esse Blue Sky aqui, mas vocês escolhem aí o cenário que vocês quiserem, ok? Inclusive, dá para pegar da internet, dá para você desenhar, mas hoje vamos pegar da nossa biblioteca mesmo. Beleza, então, agora, o que acontece? Nós temos aqui no nosso palco, a gente pode colocar código no nosso palco. Você repare que aqui não é um ator, aqui é o palco. E o palco não tem todos os blocos que os atores têm. Mas vamos ver aqui no cenário. Quantos cenários que nós temos no nosso jogo? Nós temos o cenário em branco, que é aquele que começa todo o jogo, que eu nem vou usar, vou apagar aqui. E nós temos agora o cenário do nosso jogo. Só que eu posso colocar um novo cenário aqui. Eu posso vir aqui e desenhar um novo cenário. Assim o nosso jogo vai ter dois cenários. O cenário do próprio jogo e o cenário do game over. Ok? Então, beleza. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu vou clicar aqui. Aqui está em branco. E eu vou escrever aqui em branco, nessa página em branco, a palavra game over. Então, para escrever, é só clicar aqui nessa ferramenta de texto. Vou clicar aqui e vou escrever game over. Eu posso escolher a palavra, a cor que eu quiser, então eu vou selecionar aqui, vou aqui em preencher, vou escolher a cor que eu quiser, posso aumentar aqui o brilho, deixar ele escuro, e para aumentar o tamanho é só aumentar aqui a caixinha, ele já aumenta sozinho, olha lá. Ok? Vou deixar aqui o meu game over aqui bem na tela. Então, olha só, nós temos dois cenários. O cenário do jogo e o cenário do game over. Então, lá na bolinha, agora eu vou aqui na bolinha, que é onde está a maior parte do código, e eu vou colocar no código, antes de começar a andar, eu vou querer que o jogo comece no cenário do jogo, ok? Então, eu vou fazer isso. Onde que está o bloco que controla os cenários? Ele é da categoria de aparência. Então eu vou clicar aqui em aparência e vou procurar aqui, ó, mude para o cenário. Então eu vou clicar aqui, mudar para o cenário. Vou encaixar aqui logo que aperta a bandeirinha e eu vou ver o que cenário que é. No caso, o cenário do jogo é o Blue Sky. Então, Blue Sky. E o cenário do Game Over, a gente deve mudar o nome para ficar mais fácil. Eu vou lá no cenário de novo, cliquei aqui no Game Over, não vai ser cenário mais um, vamos chamar de Game Over. Ok? Então, voltando aqui para o código da bolinha, que é onde está a nossa programação. Então, quando começa o jogo começa lá no cenário do Blue Sky. Só que agora, quando toca no chão, tem que ir para o cenário
do Game Over. E é dentro desse C, então, que a gente vai colocar esse mesmo bloco. Só que agora vai mudar para o cenário Game Over antes de parar o jogo. Então vamos testar de novo. Ó, colocar a bolinha lá em cima. Começar a jogar. Ok? Então beleza, está funcionando. Aí quando chega no chão, Game Over. Beleza? Muito bom. Uma coisa interessante que a gente pode já fazer aqui também, e que o Rafa já fez, ele nem esperou a gente, foi que é a questão do som, né? E isso é bastante simples. Aqui no som, aqui na categoria de sons, existem já alguns sons pré-determinados, olha só. Então eu tenho aqui esse bloco, que é o bloco toque o som. Então quando eu clicar aqui, vê se vocês ouvem aí. Esse aqui é o som do pop, né? Tem o som aqui do bong. Tem o som aqui... Bom, você pode gravar um som e você também pode pegar outros sons da biblioteca de sons do Scratch. Esses sons aqui do boing e do pop são dois sons que já estão incorporados no ator da bolinha. Mas eu posso colocar outros. Eu posso vir aqui em sons, clicar aqui em pegar algum som, e aí ele vai dar uma relação de vários sons. Quando você passa o mouse por cima, quando você passa o mouse por cima dessa parte, desse display aqui, não precisa nem clicar, ele já te diz, ele já mostra que som que é. E está meio que organizado aqui por animais, por efeitos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira... Vamos ver esse som aqui, ó. Beleza, vou pegar esse som aqui, ó. É de basquete, mas tudo bem, ó. Eu peguei o som do basquete. E agora, no código aqui, vai aparecer o som do basquete que eu acabei de pegar agora, ok? Então, beleza. Esse som vai acontecer toda vez que ele toca na raquete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e encaixar. Se tocando na raquete, faz o barulhinho e depois gira. Vamos ver se funciona bem. Vamos lá, vou pegar aqui a minha bolinha, colocar aqui em cima, apertar a bandeirinha. Opa, só que eu tenho que acertar, né? Senão fica difícil. Olha lá, já está fazendo um barulhinho. Eu poderia colocar um barulhinho, outro barulhinho, quando termina o jogo também, fica bem simpático se eu fizer isso. Ok? Ótimo! No próximo vídeo eu vou explicar como é que faz para contar os pontos aqui do nosso jogo, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido, obrigado pela audiência. Se você realmente gostou, por favor, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e até o próximo vídeo.